Então vamos lá, vamos dar início à aula de hoje. Eu falo para qualquer um. Se quem nunca saiu fora do Brasil, pois não vá. Porque é um preço muito alto que a gente paga por estar fora de casa. Assim, pelo que eu entendi, você fala que não é que lá fora é ruim, o problema é você deixar os seus aqui, né? Isso. É o que eu Porque, penso. Tipo, minha mãe ficou doente e eu para lá. Eu falei, meu Deus, e agora? E ela chorando sempre, querendo que eu viesse embora. Eu tive que abrir mão do meu sonho. Professora. Nossa, que delícia, hein? Bem que eu queria. Tô com fome. Tô com fome. E vocês ficam oferecendo comida. Pessoal, vamos lá. Eu acho que se eu não compartilhar a tela com vocês, a gente consegue melhor, né? O que vocês acham? Eu acho que compartilhar a tela pesa muito, né? E vocês têm aí o conteúdo para ir, e às vezes alguém quer falar alguma coisa e não dá muito certo. Quem vai abrir a câmera e vai fazer um resumo da aula de segunda-feira, do que a gente falou. Boa noite, professora. Boa noite, Jéssica. Fala aí, o que vocês entenderam? Vamos ver se ficou alguma dúvida da aula de segunda-feira. O que a gente falava mesmo segunda-feira? Eu esqueci. Eu também. Ah, que bonito, Jéssica. Da higienização. Da higienização. Das práticas da higiene. Isso. Das doenças hospitalares. Dos banhos de leito. Isso. Nós falamos sobre os agravantes que nós podemos sofrer. Quem lembra dos agravantes, o que é? Lembra dos agravantes? São a imperícia, negligência, imprudência. Isso mesmo. Os agravantes. Imperícia, negligência e imprudência. Você lembra, Sheila, o que é imperícia? Que a gente falou na segunda-feira. Então fala. O que a gente falou sobre a higienização, né? Do cuidado com o paciente, essas coisas assim. Isso. A imperícia é quando nós não temos qualificação técnica para fazer e vamos fazer, né? Não temos Prudência. Conhecimento. Não, primeiro a imperícia. Para a gente não confundir. A imperícia é quando nós não temos qualificação para fazer alguma atividade. Nós vamos lá e fazemos. Né? E aí, o que é imprudência, Ivonete? A imprudência? Imprudência. Para lá. Cola aí, gente. Eu nem uma pessoa que é uma ação precipitada e sem cautela. Isso, uma ação precipitada sem cautela. No trânsito, fala-se muito de imprudência, né? Quando a gente age, fulano foi imprudente, avançou o sinal. Ele não pensou que poderia matar alguém. E nós também podemos sofrer imprudência. E Antônio, fala pra gente o que é negligência. Joyce, você tá falando que você faltou, eu vou te perdoar. Você não assistiu a aula. Antônio, tá na sala? Oi, professora. Oi. O que você entendeu por negligência quando nós falamos segunda-feira? Pode falar com as suas palavras, o que você entendeu. É quando a gente deixa de fazer uma coisa que está precisando para fazer. Isso.
Tem isso mesmo, quando a gente deixa de prestar o atendimento, né, ao nosso paciente. Então, a gente sofre uma negligência. E aí, então, nós falamos de higiene corporal, nós falamos que tem que cuidar do paciente, nós falamos da segurança que nós temos que dar para ele, o conforto, os tipos de banho, nós falamos do banho de aspersão, imersão, ablução e banho no leito. Nós falamos sobre tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre a higiene oral. Quem tiver com a apostila, abre aí na higiene oral. Vanete, as fotinhas da higiene oral, elas são as melhores. Mais nojentas, porque boca é um negócio nojento. Então, a higiene... E a correção da atividade? Nós vamos fazer amanhã, tá? Amanhã, dia de quinta, amanhã nós vamos corrigir as atividades de quinta-feira passada e fazer outras. A higiene oral, então, ela deve ser realizada. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas aquilo que é óbvio para mim, às vezes não é óbvio para o meu colega ou para muito menos para o meu paciente. Uma pessoa leiga, ele não tem obrigação nenhuma de saber o que eu sei. Ah, professora, mas todo mundo sabe que tem que escovar os dentes. Ah, mas vai que ele não tem o hábito, né? Então, a higiene oral deve ser realizada pela manhã, após as refeições e à noite. Só uma curiosidade, vocês sabem que se a gente não pudesse, se a gente tivesse que escolher uma única vez no dia para escovar os dentes, nós deveríamos escovar os dentes à noite? Porque a saliva, ela ajuda a matar os micro-organismos da boca e à noite nós dormimos com a boca fechada. Então, os micro-organismos, eles proliferam mais rápido e não tem produção de saliva. Mas, não, só por isso que eu vou escovar os dentes do meu paciente só à noite. Nós vamos fazer direitinho, nós vamos no protocolo. Pela manhã, após as refeições e à noite. Flúvia? Oi. Aqui, ó. Pode falar. Estou te olhando aqui. Peraí. Tá. Não falou que derramou, não. Essa é minha mãe. Oi, mãe da Ivonete. Viu, turma? Minha professora essa. Vamos lá. Verificar o uso de prótese dentária. Então, nós temos que verificar se o paciente tem prótese. Se ele tiver, nós temos que retirar e escovar a prótese. Ah, mas eu tenho nojo, professor. Eu não consigo pegar numa prótese. Eu também tenho nojo. A gente põe luva, né? E amor à profissão, vai lá e faz. E faz direito, né? Pegou para fazer, então vamos fazer direito. E quando o paciente vai para a UTI, a prótese dele é guardada. Entregue para a família. A gente retira, coloca no saquinho, entrega para a família. Aí tem paciente que a primeira coisa quando sai da UTI, que é os dentes, né? Costuma tanto que eles pedem mesmo os dentes. Utilizar... Professora, se ele está na UTI, se ele não está em coma, ele pode ficar com os dentes, não? O risco de aspiração da prótese é muito grande. A perda também, né? Às vezes a gente pode confundir, era a prótese de um outro, ou eventualmente perder mesmo. Você vai precisar fazer uma manobra de urgência, vai entubar, você tem que tirar a prótese dele. Então você pode perder... Você pode tentar fazer uma manobra e ele deixar a prótese cair por conta da manobra. Então, por isso que é protocolo retirar a prótese. Utilizar a escova similar, né? Fio dental, creme dental similar. Em pacientes impossibilitados, a enfermagem deve usar antissépticos para a realização da higiene. Então, quem a gente não consegue higienizar a boca dele com escova, com fio dental, enfim, nós vamos usar antisséptico. E aí nós vamos fazer uma escovinha. Nós vamos fazer uma escovinha. Vamos pegar se não tiver, né? Vamos pegar a espátula e vamos enrolar na espátula uma gaze,
coloca ela na solução antisséptica, que seria o quê? Seria aí os Listerine, Cepacol, essas coisas assim. Hoje estão usando muito clorexidina. Não, desculpa, não é clorexidina, gente, é nistatina. Nistatina, porque ela até ajuda a não dar afta, ou se tiver afta, ela cura a afta. A gente vai embebedar no líquido que a gente for usar e vai passar na boca do paciente. Se for dente, no dente. Se não tiver dente, na gengiva e na língua. Professora, Oi. mas nistatina não é uma pomada vaginal? Também, nistatina, ela é um antifúngico. Ela tem pomada vaginal para fungo. Tem ela líquida, que você manipula para poder lavar a boca ou matar as aftas, que são fungos. E tem ela nas pomadas de assadura de neném, né? Tem também nistatina, por conta do fungo. Ah, sim. É a mesma, Ok. só que é a mesma, só que de um jeito diferente, né? A pomada, o outro que eu tô falando agora é líquido. A higiene oral faz parte dos cuidados pessoais, né? E é um tratamento realizado por profissional. Então, aquele negócio, né? Se não tem ninguém para fazer lá pelo paciente, é nós que vamos fazer. Qual que é o objetivo da higiene oral? Promover conforto ao cliente, evitar halitose, prevenir cárie dentária e conservar a boca livre de resíduos alimentares. Halitose, então, halitose é mau hálito. O que acontece quando não ocorre a higienização bucal adequada? Então, se a gente não cuidar da boca, não só do paciente, mas da nossa também, o que vai acontecer? Vai formar placa bacteriana ou biofilme, que é a mesma coisa. As famosas cáries, que todos nós conhecemos. Cálculo dental, uma palavrinha nova, mas é o tártaro. Gengivite e periodontite, que é a doença da gengiva. Aí no próximo slide tem as fotos, né? A placa bacteriana, que é uma camada que chama de biofilme porque ela é bem fina, mas deixa amarelada e é próximo à gengiva. A periodontite é uma doença no osso, uma inflamação no osso, e a pessoa vai perdendo de dentro para fora. Então, ela vai perdendo o osso da raiz para fora do dente. Vocês podem ver na imagem que os dentes estão bem, as raízes estão afinas, tá? São finas, e longe uma da outra. E aí, com isso, começa no dente, vai afinando até que o dente cai sem nem doer, cai do nada. As cáries, que é o problema... O que causa isso, professora? Mal higienização, mas a pessoa tem que ser predisposta a ter periodontite. Tem pessoas que têm a higienização excelente, mas tem periodontite. O tártaro, que é essa camada mais grossa, né? A diferença do tártaro para a placa bacteriana é que a do tártaro ela é mais espessa. E a gengivite, que é a inflamação das gengivas. Aí nós temos que cuidar também do cabelo dos nossos pacientes. Lavar quando necessário. Pode ser feito durante o banho no leito. Secar os cabelos rapidamente para evitar resfriamento, principalmente se for idoso e criança. Idoso e criança, eles perdem a temperatura muito rápido.
Então, tem que secar bem o cabelo, bem a cabeça, para não perder tanto a temperatura. E pentear e prender o cabelo, se necessário. Vocês já observaram que quando a pessoa sofre um acidente, o cabelo dela embola? Vocês já viram isso? O cabelo dela mistura com sangue, sei lá o que acontece, mas vira um emaranhado que ninguém dá conta de desembaraçar aquele cabelo. Eu, enquanto enfermeira, eu prefiro ir lá tentar com calma, todo dia um pouquinho. Tem pessoas que vai lá e já fala para o paciente, tem que cortar, porque isso aqui não desembaraça mais não. Mas desembaraça sim. Se a gente for com calma, dá para desembaraçar. Mas assim, gente, esse tipo de coisa nós só fazemos se tiver paciência. Porque se não tiver paciência, nem se ofereça para fazer esse tipo de coisa. Que vai piorar, né, paciente? Tem coisa que a gente tem que fazer com muita paciência. Aí uma foto. Minha mãe bola, professora, de vez em quando. Porque fica deitada. Quando, assim, o tempo tá muito frio, agora não é o caso, né? Mas quando o tempo tava muito frio, que já vai fazer 3 anos, aí, assim, demora um pouco mais para lavar o cabelo, porque aí não seca, né? E aí acaba virando aquela bucha, menina, mas para desmaçarocar, dá um trabalho. Mas aí, assim, todas as vezes desmaçaroca, passa bastante creme, vai tirando as mechas de pouquinho em pouquinho, consegue. Com muita paciência consegue, né? E assim, a paciente que vem da UTI, mulher de cabelo grande, principalmente enrolada, ela volta da UTI com o cabelo todo emaranhado. Principalmente se for pós-acidente. Aí tem uma foto aí do banho no leito, né? Se os banhos no leito fossem assim, se a gente tivesse um chuveirinho, portátil, um kit de banho, assim, ia ser maravilha, mas não é isso não. Nós vamos fazer com a bacia embaixo da cabeça do paciente mesmo, e jogar água com a jarra e vai dar tudo certo. Ou com a cubarrinha, a gente vai improvisar. Cuidado com os cabelos. Proteger a cama do cliente de evitar eventuais fugas de água com resguardos impermeáveis. Lembra do lençol impermeável? Que a gente utiliza ele em algumas situações, aí está um lençol onde nós podemos utilizar um lençol impermeável. Professora? Sim. Quando a gente vai dar banho no paciente, a gente tem uma luva específica ou é a luva normal mesmo de procedimento de... Luva de procedimento mesmo. Aí, assim, quando o paciente tem fralda, né? Normalmente ele vai ter fralda, ele vai ter evacuado. A gente costuma colocar 2 ou 3 luvas na mão, porque aí você vai tirar a fralda, vai limpar ele evacuou, limpa a fralda, aí você vai puxar a luva de cima, das 2 mãos. Aí você faz o banho, aquela luva vai estar molhada, às vezes vai ter um sabão, alguma coisa. Aí você tira a outra luva para enxugar ele. A gente pode fazer essas estratégias aí, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, com a experiência de vida dos nossos e dos nossos colegas, que vai chegar e vai falar, olha, eu faço assim. E aí você vai aprender. Professora, sim. De tudo até agora que eu aprendi, essa parte de dar banho eu acho mais difícil, ter que lavar os trem dos outros. Ai, não, é fácil. Primeiro... Não, professora, é uma situação muito constrangedora você colocar a mão nos trem dos outros. Realmente. Se a lavagem se faz na cama, instalar o cliente na posição semi-flower, nós vamos aprender as posições. O que seria a posição semi-flower? É praticamente sentado. Né? As costas e os ombros apoiados em 2 almofadas, com a cabeça inclinada para trás. Isso no caso para lavar a cabeça, né? Aí nós vamos colocar o paciente quase sentado.
E vamos colocar almofada para a cabeça dele ficar levantada. Proteger o canal auditivo com compressos ou algodão. Porém, vocês podem anotar. Aí fala só compressos ou algodão. O algodão por si, presta atenção, o algodão por si não protege o ouvido de entrada de água. Ele precisa colocar óleo, qualquer óleo que eu tiver em casa. Ah, eu tenho óleo de onça, beleza. Ah, não, mas eu tenho só um óleo de cabelo, põe lá um pouquinho. Não, mas em casa eu tenho óleo de cozinha, não tem problema. Sempre que nós tivermos em casa ou com o nosso paciente, não com o nosso paciente, a gente vai usar Dersane, né? O mais comum. Tivermos que proteger o ouvido da entrada de água, tem que colocar óleo. Não desencharcar, mas ele tem que ficar molhado de óleo, porque, na verdade, quem não deixa a água entrar é o óleo, e não o algodão. O algodão, ele encharca e vai pingar tudo dentro do ouvido. Envolver os ombros do cliente com resguardo impermeável coberto por uma toalha cruzada à frente sobre o peito e o fixo com clamp. Clamp é só um clips, tipo um clips, sabe aqueles negocinhos que fecha saquinho de plástico de comida? O clamp é aquilo. E ele serve para vedar muita coisa, o clamp. Inclusive, é colocado no cordão umbilical quando o neném nasce. E aí a gente pode fazer isso, mas não na nossa unidade. Comumente não vai ter clamper de sobra para a gente ficar fazendo isso. Então, nós vamos improvisar. Ah, meu paciente tem barba. O que eu vou fazer com a barba do meu paciente? Professora do céu, nunca fiz uma barba. Aprende, né? Vamos ter que aprender a fazer uma barba. Quando o paciente necessitar, a enfermagem deve ajudar. Dica: água morna amolece os pelos. Se tiver um pelo encravado, a gente pode fazer uma compressa de água morna. Usar loção ou sabonete. Passar o barbeador com movimentos curtos e firmes no sentido do crescimento. Utilizar uma loção se for o caso, se houver. E aí é aquilo que a gente conversou na aula passada. Se o paciente vai para o centro cirúrgico, mas ele usa a barba desde quando a barba nasceu, uma promessa, ou da religião, enfim, ou é uma tradição familiar, qualquer que seja o motivo dele que ele não quiser retirar a barba, nós vamos respeitar. Agora, se é uma pessoa que só usa porque acha bonito, depois vai crescer, nós vamos retirar. E isso é a enfermagem que vai fazer. Que chama tricotomia, retirada de pelo. Fizemos tricotomia na região íntima, na barriga para fazer uma cirurgia, na perna, no braço para fazer uma cirurgia e na barba, quando for o caso. Aí os cuidados com as unhas. Limpar e cortar caso o paciente não consiga. Lembra que tudo que o meu paciente não conseguir fazer da parte de autocuidado, eu que vou fazer para ele. Ter cuidados com pacientes com DM. O que significa DM? Diabetes mellitus. Por quê? A circulação do paciente que tem diabetes é difícil. O retorno venoso é muito difícil, é lento. E tem que não cicatriza. Então, uma lesão nos pés, nas unhas, pode virar uma ferida enorme. E ter que vir a amputar, porque é necrose. O que é necrosar? Necrosar é quando o tecido morre, fica preto. Então, paciente diabético, nós temos que olhar muito nos pés deles. Cuidar direitinho, secar entre os dedos. Nas mãos também, cuidar para poder ver se não for um cantinho, se não está inflamando. Às vezes uma cutícula ali que puxou errado, alguma coisa assim. Ou a unha que feriu pode inflamar. E isso acontece muito em paciente com diabetes. Eu tenho que secar entre os dedos só do meu paciente diabético? Não, de todos. Todos eu tenho que ter esse cuidado.
Porém, o paciente diabético eu tenho que ter mais cuidado. Caso as unhas sejam duras, colocar imersas em água morna de 10 a 15 minutos. Desaconselhável o uso de esmalte em pacientes pré-cirúrgicos. É só um aconselhamento, né? Porque pela unha a gente consegue avaliar muita coisa. Se o paciente tem anemia, se as unhas estão arroxeadas porque ele está em falência de órgãos, muita coisa nós vemos pelas unhas. Então, por isso que pacientes pré-cirúrgicos é pedido para retirar o esmalte. Mãos e unhas. Trata-se de cuidado simples da lavagem das mãos. As mãos são vetores que favorecem a contaminação e as unhas são receptores de bactérias. Isso nós conversamos na aula de higienização das mãos. Por que a gente deve higienizar bem as mãos? E nós falamos das unhas que tem que ser curtas, né? Para a gente não contaminar. Uma é para evitar contaminação cruzada e outra para a gente não machucar o nosso paciente. Por isso que as unhas devem ser curtas. Propor ao cliente para lavar as mãos antes das refeições, se ele for fazer refeição. É um paciente com Alzheimer, com demência, ele não lembra. Então, olha, vamos lá lavar a mão? A gente tem que lembrar ele. Antes de tomar medicamentos, antes de se deitar e quando for necessário. Isso em pacientes que têm um certo grau de demência, um paciente especial, que não lembra, que já perdeu o pudor, Alzheimer, que esquece, né, que é algo assim muito fácil, muito corriqueiro. Molhar e lavar as mãos com sabão neutro. Depois, entre os espaços interditais, as palmas e as costas da mão. Ele ficou meio que não fora da ordem, né? A técnica, mas não sabemos a técnica certa. A gente pode e deve fazer a técnica correta até na mão do paciente. Enxaguar e secar por pressão com toalha, isso que a gente já sabe fazer direitinho, pôr a mão do cliente sobre uma toalha, cortar as unhas, lixar se for necessário. Não estou falando para ninguém ser manicure e cuidar da unha do paciente, não. É só o que for necessário. Secar e limpar bem os espaços interdigitais. Esse secar é com pano mesmo, normal? Vai ser toalha. Né? É porque eu seco as minhas unhas com secador. Meu pé. Será que tem preguiça? Eu ia te perguntar por quê. O que faz a pessoa secar a unha do pé com secador? Alguém? Pois é, ligar o secador só para secar a unha. Tempo. Tem que ter tempo e dinheiro, né, gente? Porque eu dei fungo na unha. Aí eu tenho medo de dar de novo. Então, para secar bem secado, aí eu coloco naquele mais morninho e seco entre o vão dos dedos, a unha. Interessante a ideia. Eu nunca tinha ouvido um negócio desse, né? Foi assim, bem curioso. Mas normalmente no paciente a gente faz com gaze. Dobra uma gaze e seca, passando ela entre os dedos. E a gente pode colocar talco. O talco não deixa ficar úmido. Então, depois que você secou, coloca talco e vai ficar seco. E não vai deixar molhar novamente, suar. Cuidado, perianal e higiene íntima. Cuidado perianal ou higiene íntima, mesma coisa. Refere-se à limpeza das genitais externas e região circundante. Então, de toda a genital. A importância de realizar cuidados perineais deve-se para evitar situações como infecções geniturinárias, incontinência fecal e urinária. Então,
tem que fazer. É outro lugar que nós temos que secar muito bem depois de fazer a higiene íntima. E aí a gente pode estar usando o álcool, maisena. Muitas pessoas usam maisena, uma para deixar seca e outra para evitar assadura. Igual a gente não faz isso com o neném. Seca ele, dá banho, seca bonitinho, põe maisena. As partes íntimas? Põe maisena aí para não secar. Os gordinhos sabem explicar bem esse negócio da maisena. A maisena, ela é usada em UTI, sabia? Para evitar assadura. Professora Fúvia, vocês fazem aquela pomada com Dersane e maisena? Eu sou totalmente contra, Gisele, Dersane. Eu não gosto de Dersane. Resseca bem a pele, né? Eu usava na minha mãe Dersane, sabe? Aí o que acontece? Aí a menina do Melhor em Casa, ela passou uma pomada Coloplast, que é a mesma Bepantol. Nossa, a textura da pele é outra. Eu não gosto de Dersane, porque é óleo, e eu não gosto muito de óleo. E as pessoas tendem a falar assim, passa Dersane, né, no corpo da pessoa. Sua mãe tá acamada, passa Dersane no corpo dela. Gente, a gente vive num lugar muito quente. Passa Dersane, passa óleo, seja óleo mineral, porque Dersane é um óleo de girassol comum. Passa óleo e põe sua mão em cima de um plástico para ver. Vai esquentar, que vai aquecer, que vai fritar. Imagina uma pessoa que fica 24 horas, 48 horas numa cama. Como que ela não sente? O calor que ela não sente e abre escara e úlcera. As pessoas têm a mania errônea de falar que Dersane é preventivo para escaras e úlcera. Mas não é. Ele faz abrir, porque nós vamos ver os estágios. O primeiro estágio da úlcera por pressão é a vermelhidão da pele. A pele começa a ficar vermelha. E o que o Dersane faz? Esquenta, frita, fica vermelho, logo aparece a úlcera. Então, vamos pensar mais um pouquinho nesse negócio dele. Esse Dersane é o quê? É o óleo de girassol? Isso, Dersane é um óleo de girassol, que as pessoas acreditam que ele é cicatrizante. Ele hidrata muito bem. Ele é vendido como para hidratar e cicatrizar. Porém, como ele só é óleo de girassol, não tem mais nada nele, ele não tem um poder cicatrizante. Tem, de qualquer óleo comum. E aí, como ele é um óleo que tem essa propaganda em cima, é um óleo mais caro. Eu oriento os meus pacientes que não têm condições a comprar óleo de girassol e usar. Só não levar ele para a cozinha. Ó. Esse óleo de girassol vai ficar aqui no quarto, porque esse aqui é da minha mãe, deixa aí. Para não contaminar, porque o da cozinha é um, né? O paciente é outro, da cozinha pode se contaminar. Era a Gisele que ia falar? Ou a Jéssica, não lembro. Não, eu tava falando que é caro. Caro. Ele é caro por conta da... R$85 o vidro. Quando, na verdade, você pode comprar com R$85, você vai comprar... Você vê que o óleo tá caro, né? Mas você vai comprar vários óleos de girassol. E eu defendo essa ideia que Dersane não é muito legal, não. A pomada Bepantol, as pomadas que nós vamos usar nos nossos pacientes são as mesmas de neném, de assadura, quando o paciente usa fralda. Bepantol, Pogloss, Poderm, Calêndula, o que a família quiser. Eu, particularmente, não gosto de Bepantol. De hipogloss. Por quê? Porque a hipogloss ela forma uma camada muito grossa sobre a pele. E aí, quando a gente vai dar banho, precisa retirar aquela camada, às vezes até fere o nosso paciente, a pele do paciente. Porque a gente vai tentar retirar, né, aquela camada bem grossa e, na maioria das vezes, são pacientes que estão com a pele frágil, idosos que estão usando fralda por muito tempo. Até em crianças, eu desaconselho o uso de hipogloss.
Eu não uso, professora, eu nunca usei. Por conta Usei disso no meu também? menino uma vez, aí, em vez de prevenir a assadura, foi assar que chegou a ferir. Eu falei, não, tô fora. Nunca mais eu usei. É, e as pessoas têm essa mania de pôr. Usava maisena. Tá vendo, Manete? Maisena. Legal. Maisena de novo. Maisena, se a gente guardar, é o mesmo caso do óleo. Se a gente guardar ela dentro do quarto, lá, sem contaminação, pode usar normal, não tem problema. E a maisena, Mas ela... vende aqueles óleos de girassol pequeno, o frascozinho, bem costuma ter sempre por aí. Ivonete, margarina também é bom. Penas, na pele dela. Ah, Professora, margarina também é bom. dessa eu já não sabia, não. Ô, Ivonete, ela usa por conta das feridinhas que dá na pele? Eu não entendi muito bem. Ela usa para hidratar a pele. Ah, para hidratar. É, mas a sua mãe não é uma pessoa acamada, né? Ela ama, Não. então não vai fritar ali a pele dela. É igual uma pessoa que gosta de passar óleo no corpo. Agora, quando tá acamada, aí eu já desaconselho o uso. E a maisena, ela tem o poder de evitar a assadura, né? Porque ela seca, assim como o talco. E a maisena é pura. O talco, a gente vai comprar talco, tem álcool, tem cheiro, tem muitas coisas que podem dar alergia. Então, a maisena, ela não deixa, ela é pura, né? Não é só amido de milho. Então, é melhor usar a maisena. E nos hospitais usam muito maisena. O cabelo. No cabelo também? Pra quê? Tipo shampoo a seco? Eu tô lutando para descobrir uma pomada para tirar a mancha do rosto, professora. Ixi, eu não tenho, então eu não posso te ajudar. Eu não tenho nenhuma. Importância de realizar os cuidados, tá? Isso eu já falei. E aí tem o sentido correto, né? Tranquilo, Joyce, vamos continuar. As mulheres no sentido anteroposterior e os homens têm que retrair o prepúcio para limpar. O pênis é limpo a seguir. Por fim, a bolsa escrotal. Então, a gente tem que tomar cuidado de fazer a higiene certinha, tanto na mulher quanto no homem. A mulher de frente para trás, na região da vagina para o ânus, e o homem tem todos os cuidados de retrair o prepúcio, de limpar, de higienizar direitinho, de higienizar o pênis totalmente e a bolsa escrotal também. E onde a gente estava falando de higiene, nós começamos falando de higiene e conforto. E vamos ver então os problemas de desconforto que causa. O que causa isso no nosso paciente? São as famosas úlceras de decúbito ou úlceras de pressão, por pressão. São lesões na pele que necrosou, eu falei que necrosar é morto, morrer, e desprendeu-se após por pressão inadequada do local. São causados pela interrupção da circulação numa parte do corpo. Resumindo, úlcera por pressão ou de decúbito é quando a minha pele fica fazendo pressão em todas as camadas da pele. Normalmente é o osso que faz uma articulação que faz essa pressão. E aí ela vai avermelhando, vai abaixando até que ela vira uma ferida aberta. Toda vez que o paciente desenvolver uma úlcera por pressão, é falha na enfermagem. Toda vez, 100%? Não. Existem exceções, que a enfermagem não vai dar conta. Porém, tenha em mente que toda vez que o seu paciente desenvolver uma úlcera por pressão, todo mundo vai te acusar.
Não é isso, Gisele? Todo mundo chega e fala para você assim, nossa, sua mãe é bem cuidada, não tem úlcera, não tem escara. 3 anos, professor. 3 anos, na verdade, fez 3 anos e 2 meses. Assim, ela ficou 2 anos e 8 meses numa posição só. Aí eu virava ela de um lado, virava do outro lado, né, para não assar, dava banho. Porque é 3 anos banho de leito, banho no leito. Então, assim, ela não deu escara, não deu assadura, não deu úlcera por pressão, que é essas feridas aí. Ela não tem nada disso. Aí todo mundo fala assim, nossa, dona Luceni, 3 anos a senhora nessa cama e a senhora nunca assou, nunca deu uma ferida. Ela fala, graças a Deus, não. Minha filha cuida muito bem de mim. Aí os outros falam assim, então é a primeira que eu vejo. Tira onda. É comum o paciente, principalmente o paciente da UTI, voltar com úlcera por pressão. Mas sempre que o paciente tiver uma úlcera por pressão, vai acusar a enfermagem. As meninas dão muito cuidado domiciliar. As meninas estão cuidando da dona Maria lá, tem úlcera. Gente, várias coisas envolvem uma úlcera. A pressão é a principal delas. Porém, a desnutrição, a falta de proteína, vários pontos levam à úlcera. Mas o primeiro deles é a falta de mudança de decúbito. A enfermagem sabe fazer vários coxins para evitar isso. O que é coxinho? O que nós vamos fazer? É uns ninhozinhos de passarinho com pano. Isso, também. Aí faz lá, enrola a atadura, né? Ou pano, ou fralda, toalha, enrola ele, fica o buraco assim no meio. Por isso ela tá falando que é um ninho de passarinho, que vai fazer assim, né? E aqui dentro do buraco vai ficar o osso, no caso, o cotovelo aqui, ó, vai fazer isso aqui. E aí ele vai ficar livre o cotovelo da cama e não vai abrir uma úlcera aqui. Ou nós podemos fazer coxinha também com luva, com água. Põe água, põe um pouquinho... Não, põe água, só a água, amarra ela e põe embaixo do calcanhar do paciente. Aí o calcanhar dele não vai ter contato com o colchão, não vai ter úlcera. Eu ia falando um pouquinho porque eu lembrei de outra coisa. Quando a gente precisar de fazer uma bolsa térmica e não tiver nenhuma bolsa, mas eu preciso de uma bolsa de gelo, mas não tem gelo aqui. Vou pegar um saquinho, misturar água e álcool na proporção de 1:1 e vou pôr para congelar. Vai fazer aquela bolsa lá de gelo. É por isso que eu ia falando de pôr alguma coisa dentro. Os coxins também tem eles prontos, de silicone. Também a gente pode estar comprando. Porém, nós vamos aprender a fazer vários coxinhos. A enfermagem, gente, ela tem que ser criativa. Ela tem que prever isso e pensar, o que eu vou fazer? Meu paciente está abrindo uma úlcera por pressão na orelha. O que eu vou fazer para tirar? Mas ele só fica nessa posição, não posso mudar. A gente tem que pensar qual o tipo de coxinha que eu vou fazer para poder ajudar o paciente. Professora, e minha mãe é toda cheia de dobrinha, sabe? Aí eu ficava com medo, assim, nos primeiros meses, de nas dobrinhas fazer a ferida, criar assadura, né? Eu ficava morrendo de medo, mas graças a Deus não deu, não. Não deu. Tudo é relacionado ao cuidado e ao bom cuidado. E eu só uso sabonete líquido nela, aquele Protex, sabe? Eu só uso aquele nela. Eu não usaria todos os dias Protex, não. Eu intercalaria aí com outro sabonete. Um dia eu uso aquele Clorexidina, né? Aquele amarelinho. Aí no outro, que eu não pode usar todo dia aquele, aí eu uso o líquido. Por que eu não usaria sempre? Ela é acamada, ela fica dentro do quarto, não tem contato com o meio lá fora. Então a pele dela vai estar mais fina. Por isso que eu usaria aí produtos de neném. Usaria clorexidina quando precisasse, mas não usaria todos os dias o Protex.
Daria mais coisas, sabonete neném que agride menos a pele. O nosso Aquele granado, né? Isso, granada. Não, mas ele pode ser qualquer um. Granada é caro. Pode ser Pompom, Johnson, qualquer um, sabe? Mas porque por conta do valor que eu digo. O Vou adotar essa ideia. E sabonete neném, ele agride menos a pele. O paciente que está acamado, ele não toma sol, então a pele dele por si já é mais fina. E fica só deitado. Aí, se a gente ficar colocando sempre Protex, mas ele mata as bactérias. Ótimo, excelente, ele mata lá, propaganda diz que 99,9% das bactérias. Mas ele é tão potente que se a gente ficar usando todos os dias, ele vai acabar estragando, causando uma desidratação na pele. Nem nós é legal ficar tomando banho todos os dias com esse tipo de sabonete. Quando o paciente... A minha neta usa esse sabonete até hoje, esse Gramado aí, ó. Tem 5 anos que ela tem e usa até hoje. Não, é excelente. Quem tem condições de comprar é excelente. Né? Não, ela tem dermatite na pele. Ela é muito alérgica. Isso, quem é alérgico tem que ser Gramado, porque ele é hipoalergênico. Eu uso... Até hoje, eu uso sabonete neném, mas eu vou lá no que mais barato, porque eu não tenho alergia. Então, para mim, se tiver cheiro, se não tiver, pode ser. Porque eu tenho psoríase e a minha pele escama muito fácil, com muita facilidade, então eu não posso usar nada que é agressivo à pele. O sabonete de adulto é agressivo. Aí eu tenho que tomar banho só com sabonete neném. Uma curiosidade é que a cabeça do paciente, o couro cabeludo dele também vai ficar muito fino, porque não expõe ao sol, que vai chegando a dar feridinhas. Aí o que nós temos que fazer? Voltar para o sabonete de neném, shampoo de neném para dar certo. Os fatores que predispõem a uma úlcera por pressão: umidade, má nutrição, desidratação, distúrbios circulatórios, proeminências ósseas desprotegidas, como eu falei, do cotovelo, do calcanhar, desprotegidas do tecido adiposo pelo emagrecimento. Então, a pessoa que ela perde muito peso, além dela estar desnutrida, e isso vai contar para uma úlcera por pressão, o contato do osso com a cama, o atrito do osso com o colchão também vai causar a úlcera por pressão. E aí, como que começa? Então, ela começa com rubor. Rubor fica vermelho, vai ficar uma região premiada, vermelha. Vai amolecer a região e vai ficar aquela sensação de queimadura no local. Lembra que eu falei do Dersane, que ele queima, então ele começa a úlcera ali? É bem isso, vai ficar essa sensação de queimadura e vai começar a abrir uma úlcera. Se o indivíduo não for tratado nessa fase, a lesão evolui para maceração da pele, né? Vai amassar a pele, aumentando de profundidade e formando gradativamente as crostas. Por quê? Vai aumentar a profundidade, vai ficar maior, mais profunda aquela ferida, e vai começar a ter as crostas pretas, que é as necroses. O próximo slide mostra aí os locais que mais pode ter úlcera por pressão, os locais mais comuns. Consequentemente, são locais que nós temos que proteger com coxinha. Cabeça, ombro, cotovelo, bumbum, calcanhar, orelha, ossos do quadril, coxa, perna, cotovelo, peito. E aí depende de como o nosso paciente vai deitar, né? E até mesmo os dedos dos pés. Depende da posição que ele fica. São os locais que a gente tem que proteger. Quando é entre a perna, é só o atrito das duas pernas, o peso de uma perna em cima da outra que faz abrir a úlcera por pressão. Então, a gente pode pôr um travesseiro, uma coberta, uma toalha, alguma coisa assim para proteger.
E aí, nos demais, a gente vai estar fazendo os coxins para proteger também. E o paciente só dá úlcera por pressão porque ele fica sentado? Deitado, ou porque ele fica deitado? Não. Deitado, ele vai... Tem locais que tem que proteger, mas se ele ficar só sentado, o paciente cadeirante, desenvolve uma úlcera por pressão fácil também, porque fica só sentado na mesma posição, ainda mais cadeira, né? Cadeira de rodas, a gente não consegue mudar a posição, então tem que fazer os coxinhos para proteger. E aí no slide dá para a gente ver quais são os locais que a gente tem que proteger. As medidas profiláticas. O que seriam medidas profiláticas? São medidas que nós vamos tomar para evitar ou para cuidar da úlcera por pressão. Mudança de decúbito. Quem vai em intervalos regulares conforme a necessidade individual do paciente. Isso é o enfermeiro que vai determinar... a frequência da mudança de decúbito. Normalmente é de 2 em 2 horas durante o dia e à noite de 3 ou 4 horas. No máximo, 4 horas é muito, mas de 3 horas, 3 e meia no máximo. Por quê? Pensa que você está lá dormindo, a hora que você pega no sono, vem alguém te muda de posição. A hora que você começa a pegar no sono profundo, vai lá e te muda de posição de novo. Então, a gente pode dar essa intercalada aí. Ou, às vezes, dependendo das condições do paciente, ele pode ser mudar de decúbito só uma vez à noite. A gente não precisa ficar lá atrapalhando o sono do paciente. E exercícios ativos quando o estado do paciente permite, que melhora a circulação local. Então, nas pernas, nos braços, membros inferiores e superiores, nós vamos fazer massagens do retorno venoso. O que seria? De baixo para cima. Sempre. A gente nunca passa um hidratante, passa um óleo, alguma coisa no meu paciente acamado ou idoso, do joelho para o pé. É sempre do pé para o joelho. Por quê? É mais difícil o retorno venoso, é mais difícil para o sangue subir na pele e voltar, até por conta da gravidade. E nós vamos ajudar com uma leve pressão fazendo esse tipo de massagem. Outras medidas profiláticas, né? Que a gente pode tomar preventivas também. Manter roupas de camas esticadas e sem migalhas de comida. Nosso paciente ficar no lençol dobrado vai abrir a úlcera de pressão, por pressão. Uso de colchões especiais, que é o piramidal, lembra do colchão, né? Que a Gisele comentou, da caixa de ovo, eu comentei do pneumático. Pode ser de água, de gel, de ar, for que a gente vai estar evitando aí as úlceras. Ingesta hídrica adequada conforme a orientação médica. Então, se ingesta hídrica é beber líquido. Se for liberada, ajuda bastante. Manter a pele e as roupas do paciente limpas e secas, evitar escoriações e infecções. Se o paciente ficar no leito molhado, ele vai abrir úlcera por pressão também. Ou com a fralda, muito tempo com a mesma fralda, igual o neném. Vai começar com assadura e vai desenvolver uma úlcera por pressão. No outro estágio, nós podemos ver as fases da úlcera, né? A profundidade e a fase dela. No primeiro, na primeira foto está intacta, porém tem o eritema. O que seria o eritema? Essa vermelhidão. Se eu vejo alguma mancha vermelha, principalmente em proeminências ósseas do meu paciente, posso suspeitar que ele vai abrir uma úlcera por pressão. Posso cuidar que vai abrir uma úlcera. No segundo estágio, já perde a derme, mais superficial, e começa as úlceras abertas. Já no terceiro estágio, perda profunda da pele e exposição do tecido adiposo. Então, já é uma úlcera maior. No quarto estágio, perda da profundidade perda profunda da pele, já vai expor os ossos do paciente. Pensa só, uma ferida ao tamanho que ela já está expondo o rosto.
músculo e região tendíneos e tendões também vai expor. Então, já está bem maior. Num estágio que eu já nem consigo classificar mais, no estágio não classificável, a lesão é coberta por escara, profundidade e de profundidade intermediária. O que seria esse estágio não classificável? É quando já necrosou boa parte de toda a ferida, que a gente não consegue nem ver aonde que está, se ele é osso, se é só músculo, o que está perdendo. E suspeita de dano profundo, que é a descoloração purpúrea da pele, potencial dano profundo à pele. Está muito grande, a gente não consegue nem ver qual foi o dano ali de tão profundo no tecido. E aí, professora, quando está nesse grau elevado, o que acontece? Aí, se não conseguir fazer o tratamento correto, tem que amputar? Como é que é o esquema disso? Chega a se amputar, se for uma perna, um calcanhar, dedo dos pés, das mãos, chega a se amputar sim. Mas quando está com a necrose muito grande, a enfermagem ela é apta a fazer um procedimento que chama debridamento, que é com bisturi, vai arrancar, né? Vai arrancar toda aquela parte preta, aquela parte que está necrosada. Porque não adianta a gente ficar passando medicação em parte necrosada, que não tem que ser arrancada. Pode-se tirar remover ela com pomadas, existem remédios para isso, mas dependendo do caso, tem que ser só cirúrgico. E no estado bem avançado, vai ter que fazer um enxerto de pele também, de músculo e pele, que às vezes não vai recompor mais. Aí vem umas fotinhas bonitinhas, são todas verdades, de úlceras por pressão. A terceira foto, que não é uma foto aberta, uma ferida aberta, é a cicatrização, assim que vai ficar. Vamos às perguntas. Pessoal, então eu trouxe uma mensagem para a gente terminar a aula de hoje. Olha só que legal, hein? A profissão de vocês. Pode parar enfermeiro e médico, que o hospital continua a funcionar. Mas se os técnicos de enfermagem pararem, o hospital não funciona. Olha só a importância de vocês dentro de um hospital. Aqui fala só hospital, mas é dentro de uma unidade de saúde, qualquer que seja ela. Hospital, BS, ambulância, SAMU, onde tem enfermeiro, técnico e médico, pode o médico e o enfermeiro desistir. Mas o técnico, se ele desistir, para. Porque é ele que faz e acontece. Pessoal, até amanhã, às 19 horas. Amanhã nós vamos corrigir os exercícios de quinta passada e fazer outros. Eu ainda não coloquei no portal, mas vou colocar lá amanhã. E a gente faz durante a aula. Boa noite, fica com Deus e até amanhã. Boa noite a todo mundo. Fiquem com Deus, turma. Bye.